Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Vita Open Space. Eu tô muito feliz de estar participando aqui. Agradeço demais o convite da Vita por poder participar, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui. É sempre bom a gente poder trocar, né? Esse projeto é muito bacana e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turnover e perda de talentos. Antes da gente começar, eu queria me apresentar. Meu nome é Fernando Ladeira. Eu sou sócio da Falcone Consultoria. Meu primeiro emprego, eu estou lá desde 2000, quando eu me formei. Fiz uma carreira de consultoria, trabalhei em projetos nacionais, trabalhei fora do Brasil, iniciativa privada, fiz projetos públicos também. Entrei para a sociedade em 2015, perdão. Em 2016, eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas, né? Eu trabalhava como gestor de pessoas e em 2016 eu comecei a trabalhar com gestão de pessoas. Eu assumi uma posição, saí um tempo da consultoria, assumi uma posição dentro da companhia, estava como diretor de gente e gestão até o mês passado e agora, a partir de abril, né, na verdade, mês retrasado, e a partir de abril eu vim acumulando essa posição também, desde junho do ano passado, mas desde abril eu estou full time aí, conduzindo a unidade de negócio de People, né, a nossa Falcone Gente, que é o braço da Falcone de soluções de pessoas para o mercado. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, eu agradeço ao time da Vita, e vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema, né, é um tema que tem sido uma dor importante, né, de todas as empresas grandes, empresas pequenas, novo mercado, empresas tradicionais, é sempre uma dor constante, algumas em maior escala, outras em menor, mas a gente vê, né, de onde a gente está aqui interagindo com as empresas que de fato tem incomodado esse problema, principalmente quando você pega um cenário de pandemia, de crise como que a gente viveu, que você tem empresas que foram catapultadas pela crise e que estão demandantes de pessoas e outras que estão passando por dificuldade. Existe hoje um assédio muito grande de pessoas, né, no mercado. O mercado deu uma aquecida aí no final do ano passado, início desse ano. Então, acho que é um tema super atual e eu espero que eu possa ajudar e contribuir todos os gestores de RH e gestores de negócio aí a tratar desse tema. Bom, vamos lá. Eu queria começar essa fala aqui com uma frase, né, da Neuza Chaves e da Viviane Martins, do livro delas. Eu estou até com a cópia aqui, que é O Desafio do Impossível, que conta o case de um trabalho de transformação de negócio que foi feito na Ambev há 10 anos atrás, em parceria com a Falcone, e que as duas tiveram a oportunidade de conduzir, que está tudo registrado nesse livro aqui. A frase delas é muito legal, muito poderosa, né? Dá medo dessa frase, mas eu acho que ela resume bem o que é o turnover. Eu vou ler aqui para vocês. O turnover é um inimigo cujos estragos as empresas demoram para perceber. Ele leva para fora o conhecimento e a empresa, ao fazer a reposição, tende a guardar o tempo necessário para que o novo funcionário aprenda. Sem o conhecimento tácito, os problemas crescem e os resultados decrescem. É dura essa frase, mas eu acho que ela expressa bem os impactos, né, que a saída de gente boa, que a saída de pessoas faz nas empresas, nas organizações. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui, por que essas coisas acontecem e o que nós, gestores de RH e gestores de empresa, podemos fazer para poder combater esse mal aí. Eu queria trazer uma outra informação para vocês aqui, que também é dura, né? Tem uma pesquisa da Deloitte de 2019, e talvez ela tenha até dados piores do que esse hoje, né? Que 85% dos funcionários em todo o mundo, né, uma pesquisa global que eles fizeram, não estão engajados, né, e se sentem dissociados das suas empresas, dos lugares que eles trabalham. Puxa, 85%. Não é 50%, não é meio a meio, não é 30%, 85% das pessoas no mundo estão desengajadas com o seu trabalho. E o que acontece quando as pessoas estão desengajadas, né, elas ficam abertas a possibilidades, a engajar em outros lugares. E hoje, muito mais do que, por exemplo, na minha geração, né, eu sou formado
no início dos anos 2000, final dos anos 90, assim, a necessidade de engajamento, de propósito, não era como é hoje, né, nas gerações. Então, estar desengajado, por uma série de motivos, faz com que as pessoas olhem para o lado. Eu costumo comparar, às vezes, com relacionamento, né? Se você tem um relacionamento com uma pessoa e tá tudo bem, né? Poxa, você tá gostando de estar com aquela pessoa, de conversar, de se divertir, sabe? Tá amando, tá feliz ali com a pessoa, você não vai olhar para o lado, né? Pode aparecer, né, a garota, o rapaz, a pessoa dos seus sonhos ali do seu lado, mas você não vai olhar. Por quê? Porque você está engajado com aquela pessoa, você está feliz. Então eu comparo muito esse processo de desengajamento aos relacionamentos que a gente tem. Afinal de contas, a gente passa grande parte, a maioria da nossa vida dentro do nosso trabalho, ali relacionando com as pessoas, e é um relacionamento, né? Não deixa de ser um relacionamento. Então, esse é um dado muito forte, né? E é muito grave. E o que acontece, gente? Quando as pessoas vão se desengajando, né, e vão deixando as empresas, as organizações, isso começa a ter um impacto importantíssimo em resultado. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês. Um deles está aqui no livro, né, O Desafio do Impossível, nesse trabalho que foi feito na Ambev há 10 anos atrás, foi feito numa fábrica, Nova Rio, que era a maior unidade da Ambev, a maior cervejaria da Ambev, e uma constatação, né, que eles encontraram nesse projeto é uma correlação de 83%, uma correlação muito forte entre a produtividade e o turnover nessa fábrica, 83%. Ou seja, quanto maior o turnover, era invertida, quanto maior o turnover naquela unidade, os períodos de maior turnover, menor era a produtividade daquela cervejaria. Um problema gravíssimo e que tinha impactos brutais. Imagina, a maior fábrica, né, da Ambev, a maior unidade fabril da Ambev, tendo um problema de turnover crônico, e isso impactando fortemente a produtividade. Imagina o volume dessa fábrica e quantos clientes, que mercado que essa fábrica atendia, e um impacto tão grande desse do turnover. Um outro cliente nosso, né, que a gente está fazendo um trabalho de turnover, a gente identificou a oportunidade, tá, de melhoria do EBITDA dessa empresa em 20%, se a gente fizer um trabalho, eu estou falando de oportunidade global, mas se a gente fizer um trabalho para trazer o turnover dessa empresa, para níveis aceitáveis, para níveis menores, eu estou falando de uma oportunidade de crescimento de 20% do EBITDA. E os custos, pessoal, do turnover, eles vão muito além, né, dos custos de desligamento, de treinamento, de contratação de uma pessoa nova, vão muito além disso, né? É perda de conhecimento. E num momento, né, que a gente está, da sociedade do conhecimento, das empresas dependerem cada vez mais, né, do conhecimento gerado, do conhecimento tácito, isso é brutal para o resultado de qualquer empresa, né? Esse é um ponto que eu queria chamar muito a atenção aqui no começo da nossa conversa, antes da gente entrar no como, né, que são os impactos nocivos. E aí cada business tem uma forma disso impactar, né? A perda de senioridade, por exemplo, eu venho da indústria de consultoria, né? Então, quando a gente perde consultores, eu estou perdendo senioridade, porque na maioria das vezes a gente contrata pessoas recém-formadas, e se eu perco uma pessoa com 3, 4, 5, 10 anos de casa, eu estou perdendo senioridade, capacidade de vender o meu produto, que é um trabalho de consultoria no cliente que demanda pessoas que conheçam daquele assunto. Então, só para trazer aqui alguns exemplos, né? E bom, não tem boa notícia, né? Tem mais uma má notícia. Além desses estragos e desses impactos que o turnover gera nos negócios, não é um problema simples e não existe uma bala de prata para turnover, né? Não é uma questão só de remuneração, não é uma questão só de liderança, não é uma questão de propósito, não é uma questão de falta de perspectiva das pessoas na companhia. E aqui eu costumo fazer uma outra analogia. Para mim, turnover é muito semelhante a um acidente aéreo, né? Eu não sou especialista nisso, mas do que a gente escuta aí nos noticiários, quando tem um acidente aéreo dos especialistas, é que nunca é uma causa só,
Nunca é só o fator humano, um piloto que fez um procedimento que foi inadequado, porque a máquina está ali para corrigir, né? Nunca foi só a máquina que falhou, porque um avião é cheio de sistemas de redundância, né? Um avião tem 2 turbinas, não é por acaso, né? Se uma falhar, ele consegue voar com a outra. Não é por condições meteorológicas única e exclusivamente, ou porque entrou uma ave na turbina, nada num acidente aéreo acontece por uma causa só, e turnover também é a mesma coisa. E aqui, gente, eu queria só fazer um disclaimer, né? Quando eu me refiro a turnover aqui, eu estou falando de espontâneo, de saída espontânea de pessoas dos negócios, das empresas. É essa moldura que eu quero trazer aqui. Eu não estou falando de saídas forçadas ou por decisão da empresa, layoffs, demissões, etc. Não estou falando disso, eu estou falando de saídas espontâneas. Aquela pessoa que eu queria que continuasse na empresa, que eu tenho planos para aquela pessoa e que por algum motivo ela toma a decisão de sair do negócio. Então, essa moldura que eu queria fazer com vocês. Bom, então, isso colocado, gente, qual que é, né, o caminho, então, o que a gente tem aí da nossa experiência que eu quero compartilhar com vocês? O que a gente tem visto que são pilares, assim, né? Mas quais os temas que a gente tem que trabalhar, o caminho das pedras para a gente trabalhar turnover? É baseado em três pilares, tá? O primeiro deles é método, né? Então, a gente não consegue resolver um problema complexo, né, como o turnover, com uma força-tarefa desorganizada, né, sem ter um projeto com início, meio e fim, né, e ter um método, né, um caminho para poder chegar no resultado. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo é a gente conseguir organizar as necessidades do time, e para isso existem vários frameworks, né? Eu vou apresentar um aqui, que é o modelo de Maslow, né? As necessidades humanas. Como é que eu agrupo, né, aquelas necessidades dos grupos de pessoas que trabalham na minha empresa, para que eu possa direcionar as minhas ações e entender melhor o que está acontecendo ali. E a terceira, né, o terceiro pilar, que assim, tem crescido muito a importância do uso desse pilar, né, porque como eu citei esse exemplo da Ambev, que foi feito há 10 anos atrás, a gente ainda não tinha essa tecnologia disponível, se tivesse seria espetacular, que é o uso de People Analytics, que é o uso de informações organizadas que podem ser estudadas, né, e dissecadas ali com o uso de algoritmos para que ajude a gente a entender aonde estão os problemas e aonde estão os maiores problemas para que a gente possa agir. Então, esses sim são 3 pilares fundamentais, né, para você, gestor de RH, para você, gestor de empresa, que quer atacar esse tema de turnover. Método, necessidades humanas e uma boa ferramenta, um bom trabalho de dados, de People Analytics. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles aqui para vocês, vou detalhar um pouquinho dessas coisas para vocês. Bom, antes de entrar em cada um deles, né, por que eles são muito poderosos e muito importantes, né? O que a gente quer, né, com a redução do turnover, né, ou tendo um engajamento maior das pessoas que trabalham com a gente? A gente quer melhorar os nossos resultados, como a gente falou, a gente quer melhorar o engagement da companhia, porque eu vou ter pessoas mais felizes, mais saudáveis, né, tendo mais ideias, inovando mais, conectando entre elas, colaborando entre elas. Então, esse é o resultado que a gente quer alcançar. Tem resultados financeiros subjacentes disso também, então a gente falou aqui de 2 exemplos, EBITDA e produtividade. Então, esse é o objetivo, né? E no meio do caminho, a gente tem a experiência das pessoas, a experiência desses colaboradores no dia a dia, né? No onboarding, no dia que é feito a movimentação de méritos e promoções, como é que é a experiência dela, como é que é a experiência dela ao chegar na empresa e interagir com as pessoas, que experiência que elas têm com a liderança. Então, no meio do caminho entre o resultado, né, e esse entre a saída das pessoas e o resultado, tem toda essa experiência. E esses 3 fatores, né, esses 3 pilares entram organizando tudo isso, porque são muitos fatores, né? Então, a gente está falando aqui
de equipe, né, de trabalho remoto agora, de pares, né, da jornada, de alumni. Então, a jornada de uma pessoa dentro de uma empresa não mais acaba quando ela deixa a companhia, mas hoje a gente tem o conceito de alumni das pessoas que saíram. Então, tudo isso a gente tem que observar, né? E aí entra método, né, as necessidades humanas e o People Analytics para ajudar a gente. Bom, vamos falar um pouquinho de método, então, pessoal. Assim, a gente na Falcone gosta muito, né, de método. A gente usa o método aí como um pano de fundo, né, para soluções de problema que a gente aplica nos nossos clientes, e aqui não poderia ser diferente, né? Então, para a gente resolver um problema de turnover, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro do método é definir um objetivo, definir uma meta, né? Então, qual o meu patamar de turnover hoje, né? Qual o patamar saudável para o meu negócio, ou olhando para concorrente, olhando para fora, enfim, olhando para outros mercados, ou mesmo para o meu histórico, aonde que eu gostaria de chegar, né? Que patamar é esse que eu gostaria de alcançar? Então, esse é o primeiro passo, né? Fazer uma análise, entender o problema do turnover, que patamar que ele está, aonde que eu deveria ou gostaria de estar para o meu negócio ser melhor, e definir essa meta, o sonho grande, né? E aqui a gente fala de sonho grande mesmo, porque uma outra coisa que vocês vão ver lá no finalzinho da minha apresentação é que não é um projeto de 1, 2, 6, 10 meses. Turnover é um problema sistêmico, como eu falei, tem muitas causas. Então, um projeto de redução de turnover vai levar aí 2 anos, 3 anos, dependendo do tamanho do sonho grande, até 5 anos para a gente chegar num resultado, num patamar legal que seja sustentável. Então, esse é o primeiro passo. Qual que é o meu sonho grande em relação ao turnover? E é sempre bom a gente poder correlacionar também qual o problema maior que isso está gerando, né? A minha falta de engajamento, a produtividade, como eu falei aqui, a geração de receita, o resultado econômico da companhia. Então, é sempre bom a gente correlacionar isso também com algum objetivo de negócio, beleza? Então, primeiro, diagnóstico e definição da meta é o sonho grande. Depois a gente entra numa etapa, né, que eu vou detalhar um pouquinho mais e que o People Analytics tem ajudado a gente enormemente, dada a quantidade de informação que a gente tem disponível hoje para poder fazer análise, entra toda uma parte analítica. E aí, quando eu falo de análise, gente, não é só planilha, não é só dados, né? Então, eu estou falando de focus group, eu estou falando de entrevista, eu estou falando de uma série de coleta de informação e uma série de análises que também são qualitativas, não estou falando só de dados. Então, sabemos aonde que a gente quer chegar, temos um sonho grande, e aí a gente vai olhar agora para as informações que eu tenho. Caramba, as informações hoje são diversas, né? Tempo de casa, remuneração, nota de avaliação de desempenho, relacionamento com pares, tamanho de equipe, diversidade. A gente fez uma análise muito legal num cliente nosso que identificou que equipes mais diversas, e aí tem um número mágico lá para este cliente especificamente, que uma linha de corte que equipes a partir de 40%, e aí tem uma equaçãozinha que chega no que é uma equipe 40% diversa, né? Equipes com diversidade acima de 40% tem uma probabilidade muito maior de que as pessoas fiquem na empresa, de que as pessoas se engajem na empresa, do que equipes menos diversas. Poxa, Fernando, mas isso não é nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe que diversidade é bom para resultado e para engajamento. Só que a gente conseguiu quantificar isso e a gente conseguiu identificar aquelas áreas, né, por algumas características, aquelas áreas que são menos diversas, né? Então, o que a gente precisa fazer especificamente naquelas áreas para aumentar a diversidade? É uma diversidade de gênero, de idade, de formação, né? Enfim, de todos os aspectos possíveis, né? Então, aqui nessa etapa de avaliação de dados, né, a gente faz todo esse levantamento de dados, entende as variáveis, aquelas que são quantificáveis, aquelas que não são quantificáveis, que a gente precisa qualificar, por meio de outras ferramentas e outros trabalhos, e a gente chega nas causas, né? E aqui eu queria fazer um parênteses muito, muito legal, né? E que a gente tem muito a aprender com inteligência artificial, com o uso de
de People Analytics para ajudar os RHs a resolver os problemas. Eu tenho conversado com vários executivos de RH. Agora, tem que se tomar muito cuidado. E nesse sentido, eu até recomendo um documentário do Netflix que tem feito bastante sucesso e uma repercussão bacana, que é o Coded Bias, né, que fala justamente dos vieses, né, que a inteligência artificial, pelos seus programadores e por quem está ali por trás, porque são seres humanos que estão por trás dos algoritmos, né, o que vieses eles podem incutir ali nas inteligências, e isso é um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, o parênteses que eu queria fazer aqui e o que eu queria chamar a atenção é isso: a máquina sozinha, ela não chega nas causas, né? Então, se alguém falar assim, não, eu tenho o People Analytics aqui, que vai trazer todas as causas, né, de saída ou de não engajamento das pessoas. Mentira, né? Por que é mentira? Porque não é a causa. A gente brinca, né, que o algoritmo ele fala para a gente onde tem fumaça, né? Então, atrás daquela montanha tem uma fumaça. E aí a gente vai ter que ir lá, vai investigar e vai saber se aquilo é uma causa ou não. Ou se é uma pessoa fumando um cigarro na hora do almoço ali e está soltando uma fumacinha. Pode ser. Então, não são as causas que saem das ferramentas de People Analytics, e sim os insights, né, os cheirinhos que a gente vai detalhar aí, e aí eu vou falar um pouquinho mais para vocês quando eu for falar do pilar de People Analytics, o que a gente faz com essas informações que são geradas. Legal? Então, aqui, segundo bloco, levantamento de dados, modelagem, análises, quali e quanti e identificação das causas. Cheguei nas minhas causas, né, e aqui entra, né, o modelo das necessidades, e eu vou trazer Maslow. A gente precisa organizar essas causas. E aí eu vou deixar esse assunto no estacionamento aqui. No próximo bloco eu falo aí de Maslow e explico para vocês por que ele tem um papel importante aqui para a gente organizar essas causas. Tudo definido, tudo organizado. O que eu consigo ganhar rápido? O que são meus quick wins? Caramba, eu consigo fazer aqui uma troca de posição de pessoas ou uma formação de lideranças muito rápido que eu já tenho pronto na minha universidade corporativa. Então, quais são os quick wins que eu tenho, né, na minha manga e que eu já posso lançar a mão? Então, à medida que a gente vai identificando essas causas, né, olhando para as análises e tudo mais, eu já saio com um set de ações que já vão melhorando ali o meu resultado, já vão impactando as pessoas positivamente e o clima já vai melhorando, né? Tem outras ações que são mais complexas, né? Então, tem projetos, né, dessa natureza, e aqui no livro vocês vão ter oportunidade de ver também, quem puder ler e tiver interesse. Eu posso ter ações relacionadas à remuneração, e remuneração... Eu estou falando de algo mais estrutural na empresa, né? Eu preciso orçar, nem sempre eu consigo fazer um enquadramento, dependendo do tamanho, né, da distância que eu tenho do meu time para o mercado, nem sempre eu consigo fazer um enquadramento de uma vez só, então eu tenho que fasear isso ao longo de 2, 3 anos. Se eu faço um enquadramento para uma unidade, né, no caso da Ambev, que eu estou falando de fábrica, eu não posso fazer só para aquela unidade. Como é que fica a isonomia? Né? Como é que fica um supervisor de linha em uma fábrica, por exemplo, no Rio Grande do Sul? Né? Então, eu tenho que olhar para isso para tomar esse tipo de decisão. Então, aqui a gente sai com os nossos planos de ação, sai com quick win, coisas que a gente consegue fazer rápido, barato e que conseguem dar impacto, e sai também com o meu set de ações, né, de médio e longo prazo, que são aquelas estruturantes. Então, todo mundo junto até aqui? Vamos lá, então. O que acontece depois, né? Depois da gente definir o meu sonho grande, identificar onde estão os problemas, as causas, montar os meus planos de ação, não pode ser deixa a vida me levar. O problema ele não acaba do dia para a noite, e aí entra uma parte importante, né, de controle, que a gente chama. Né? Controle no bom sentido, não no sentido de comando e controle, mas no sentido de acompanhar o indicador, acompanhar os KPIs ali de turnover, porque às vezes ele se manifesta em outros indicadores, né? Eu tenho pesquisa de clima, termômetro, etc. Então, acompanhar isso para e passo, né, direitinho ali o que está acontecendo todo mês,
a cada 3 meses, tem um comitê sênior, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente para poder acompanhar, né? E também acompanhar os planos de ação, porque um projeto dessa natureza, gente, é um projeto de transformação. Não é um projeto do RH, não é um projeto só de turnover, né? A gente está falando muito aqui de turnover, está falando de engajamento, mas é um projeto de transformação e que mexe com toda a companhia. Então, vai ter plano de ação de melhoria de espaço físico, vai ter plano de ação da área de remuneração, vai ter plano de ação da liderança, vai ter plano de ação do CEO, vai ter plano de ação de todo mundo. E se a gente dispara esse monte de plano de ação e não acompanha, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Já sabe a resposta, não vai acontecer nada. Então, por isso é importante essa etapa da gente olhar, né? E aí, a parte de identificação das causas e saber se o resultado está melhorando ou não, também tem que ser vivo ali, porque pode ser que tenha um desvio de rota, eu tenho que pensar em outras coisas e vou rodar o meu Analytics de novo para pegar outras fumacinhas. E é um processo vivo e contínuo e que tem que acontecer com muita disciplina. Então, método, primeiro ponto, primeiro pilar. Vamos falar do segundo pilar. Bom, aqui entram, né, as necessidades humanas que eu comentei com vocês. Então, quando a gente faz uma análise de causa de um problema complexo como esse, as causas vão ser de diversas naturezas, né? E para a gente focar os nossos esforços, para a gente organizar os nossos planos de ação, a gente precisa ter um modelo, né, que categorize essas causas, que organize, né? Qual modelo que a gente usa? Existem vários, né? Tem um modelo que a gente usa que é um modelo bastante antigo, né, bastante profundo, que foi proposto por Maslow, que fala das necessidades humanas, né? Ele fala das hierarquias das necessidades humanas, que são 5, né? Primeiro, as fisiológicas, então são aquelas necessidades relacionadas à nossa sobrevivência, então dizem respeito a condições mínimas de saúde, salário está aqui, né? Salário é uma coisa fisiológica, ele pode ser de segurança e pode ser de estima a partir de um determinado nível, mas o mínimo, né, fisiológico é aquele necessário para a gente poder pagar nossas contas, né? É um plano de saúde para a gente poder cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família. Então, esta é a primeira necessidade, né? A gente tem a segunda natureza de necessidade, que é a de segurança, né? O ser humano ele tem uma necessidade de se sentir seguro, né? E o que é se sentir seguro? É ir trabalhar sem medo, né? Sem medo de ser demitido, sem medo de ser desrespeitado. E aí a gente fala muito de segurança psicológica, que é um tema que a gente tem escutado e discutido muito, né? Então, é esse segundo aspecto, né, da necessidade humana, que é o de estar seguro. Todos nós queremos estar em segurança, né? Nós, nossa família, né? De vez em quando a gente gosta de correr risco, né? Saltar de paraquedas, essas coisas aí, mas nós, seres humanos, buscamos a segurança, que é um instinto de preservação, né? O terceiro, a terceira necessidade são as necessidades sociais, né? O ser humano, por natureza, é um animal sociável, né? Que vive em grupo, que gosta de se relacionar, que gosta de ter amigos, que gosta de estar em família, colegas de trabalho, bar, etc, etc. Então, as necessidades sociais, né, de ser aceito num grupo, né, de pertencer a um grupo, elas entram aqui dentro desse grupamento. E percebam, tá, gente, as causas, né, de saídas, né, das pessoas, elas vão para todas essas necessidades. Então, as pessoas saem, às vezes, porque tem um concorrente pagando 20%, 30% a mais, e eu não estou conseguindo pagar minhas contas, porque eu tive meu segundo filho e o que eu ganho não é suficiente para eu poder manter minha família. E se eu tenho um concorrente que vai pagar 20%, 30% a mais, e aquilo ali é uma necessidade para mim, alimentar minha família, manter minha família, é uma necessidade fisiológica. Então, percebam, né, como que as causas podem passar por todos os níveis. O quarto nível é o nível de estima, né, que é aquela sensação que a gente tem de ser querido, né, de ser cuidado e de que as pessoas se importam com a gente. Esse certamente, né, é uma das necessidades humanas que a gente mais busca hoje no nosso trabalho, né? Quantas vezes a gente não fala assim, poxa,
mas foi meu aniversário, né, e ninguém do trabalho lembrou, né, a empresa, poxa, não celebra, e eu não fui bem recebido na área, eu acredito que as pessoas não se importam comigo, e eu fiz um baita trabalho e ninguém fez, né, nenhum reconhecimento, então isso tudo tem a ver com estima, né? E o quinto, né, a quinta necessidade humana é a autorrealização, é aquilo que a gente sente quando a gente supera um desafio, é a possibilidade de progredir, é a possibilidade de ser promovido, de ter uma oportunidade nova, de aprender a cada dia no trabalho. Então, quanto que a empresa, quanto que a organização que eu estou trabalhando me proporciona isso? Né? Novas oportunidades, ela é meritocrática ou não? Né? E aí só são promovidas as pessoas que aparecem mais e não necessariamente aquelas que estão, de fato, contribuindo com o resultado. Então, essas necessidades humanas, elas têm um papel muito importante aqui no projeto, num projeto como esse de Turnover, que é organizar todas essas causas que vêm de diversos lugares e fatores para que a gente possa ter um caminho das pedras e consiga fazer os planos de ação de forma mais organizada. E aí eu vou para o último pilar, né, não menos importante, que é o People Analytics. Eu, né, até mês passado, né, estava como executivo de RH e um papo que eu tenho muito assim com outros executivos é a quantidade de informação que a gente gera nas áreas de recursos humanos, nas diretorias de gente e gestão, etc. E como às vezes elas estão desconectadas. Pensa bem, eu tenho lá o meu sistema de folha, eu tenho o meu sistema de avaliação de desempenho, eu tenho o meu sistema de termômetro, de pulse, eu tenho sistema de reconhecimentos internos, enfim, de troca de moedas, de reputação interna, enfim, uma infinidade de sistemas dentro dos RHs, dentro das empresas, com milhares de informações das pessoas e cada vez, né, mais complexos. Mais informação, mais pessoas, mais tudo. Né? Então, trabalhar com essa quantidade de dados é cada vez mais desafiador. Então, daí o People Analytics vem fazendo um papel muito importante, tem nos ajudado pra caramba, e eu recomendo fortemente que os RHs aí procurem entender e estudar, né, e participar de fóruns e trocar boas práticas nesse assunto, porque isso é o que vai colocar o RH num outro patamar. Tem uma discussão muito importante, assim, gente, sabe, sobre colocar as pessoas em algoritmos e tal, como eu disse aqui. Agora, eu costumo falar o seguinte, né, pensa numa empresa com 10 mil colaboradores, 10 mil pessoas, né? Como que um RH vai conhecer essas 10 mil pessoas na individualidade? Nem se eu tivesse, só se eu tivesse 1000 BPs, né? Um para cada 10, você tem um grupo ali de 10 pessoas que cada BP acompanha e que você vai conhecer tudo daquela pessoa, você vai saber do momento de vida, de carreira, das dores e tudo mais. Agora, a tecnologia, ela entra ajudando nisso. Eu não estou coisificando as pessoas, muito pelo contrário, eu estou individualizando as pessoas, porque o que a tecnologia faz é entregar para esses BPs, que não são 1000, né, vão ser 10 para 10 mil pessoas, ou 20 para 10 mil pessoas, sei lá, ele vai entregar para esse BP as informações, e quem é quem, e quem está com problema, e por que está com problema. Então, a tecnologia é esse terceiro pilar, né, e que é muito forte, muito importante nesse processo. A gente precisa conhecer, precisa ter os dados organizados e precisa ter modelos, né, que apontem para a gente onde estão os problemas. Né? Então, esta etapa do processo, né, ou esta etapa dessa transformação, né, de combate ao turnover, que está ali dentro do método, dentro daquela parte de análise das causas, tem 3 etapas. Primeiro, levantar os dados e as informações, e que nem sempre é fácil, aliás, é muito difícil, é sempre o primeiro calcanhar de Aquiles numa empreitada dessa, né, buscar os dados, construir o data lake, isso dá um trabalho danado. Eu tenho conversado aí com heads de RH, e as informações estão dispersas, nem sempre elas estão da maneira que a gente precisa. Então,
primeiro, construa um bom data lake. E se você quer se aventurar nisso, cada sistema de RH que você começar a trazer para sua companhia, sempre se preocupe em como que eu vou extrair os dados desse sistema e como que eles estão estruturados, porque a tendência é a gente ter vários sistemas ali no RH mesmo. As experiências de sistemas integrados que eu tenho visto, na maioria das vezes, são muito burocráticas e lentas. Então, se isso é uma verdade, que eu vou ter várias plataformas ali, várias startups me ajudando com várias coisas, garanta que eu tenho um lugar, né, um data lake, e que essas informações vão conseguir chegar de uma forma razoavelmente fácil ali. Então, essa é a primeira etapa, estruturar os dados. Segundo, fazer a modelagem, né? Então, quais as variáveis que eu vou acompanhar? Quais as variáveis que eu vou conseguir criar hipóteses, que é o rapaz lá, o fogo atrás da montanha, né, que é uma hipótese para eu poder explorar, para eu saber se de fato tem um incêndio lá ou uma pessoa fumando um cigarro. Então, quais são essas hipóteses que eu vou explorar? É tempo de casa? É diversidade, como eu disse? É a avaliação da liderança. Então, pessoas com liderança mais mal avaliadas têm uma probabilidade maior, então eu monto um modelo. E terceiro, depois, é a identificação das causas, que é pegar cada uma dessas hipóteses, ver o resultado que o modelo analítico está te mostrando ali, se aquela hipótese é mais ou menos relevante, e fazer os testes, fazer os focus groups, girar as sprints, chegar nas causas, plano de ação. Outra hipótese, pega a hipótese, gira, faz os focus groups, chega nas causas, plano de ação. Esse é o processo, tá, gente? Então, fechamos aí com a parte de People Analytics, e aí eu começo a caminhar para o final, né? Uma pena, tá muito legal aqui falar para vocês sobre esse tema, que eu sou bastante apaixonado. Que são os fatores críticos para um projeto desse. E não é uma jornada fácil, não é uma jornada curta. Então, tem 3 pontos, né, para quem quer se aventurar nessa empreitada aí, que certamente vai transformar negócios, vai transformar a vida das pessoas. Primeiro, querer. E querer não é fácil, né? Querer significa colocar as pessoas de fato no centro, de fato em primeiro lugar. Por quê? Porque quando a gente for tomar decisões, para o nosso plano de ação, o que a gente vai fazer para melhorar, o que a gente vai fazer para evitar que aquele problema continue acontecendo, se eu não colocar as pessoas no primeiro lugar, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. Deixa eu dar um exemplo, né? Aquela ação que eu falei aqui de remuneração, né? Então, eu tenho um problema de enquadramento, né, que precisa ser feito, e isso significa que eu vou ter um gasto para fazer esse enquadramento. E, de novo, tá, gente? Não que isso tenha que acontecer em um ano, né? Porque isso pode até comprometer a saúde de um negócio. Mas se eu não entender que isso é um problema e não quiser fazer e colocar, por exemplo, o lucro em primeiro lugar ou o resultado de curto prazo no primeiro lugar, eu não vou fazer. Então, querer significa, de fato, colocar aquele problema acima de qualquer outro problema. Esse é o primeiro fator crítico. Segundo, a liderança e a alta liderança têm que estar efetivamente envolvidas nesse projeto. Esse case da Ambev, ele é sensacional, né? E conta como que o CEO da Ambev, né, os diretores da Ambev, o líder daquela unidade, o professor Falcone, né, que é o nosso guru aqui, todos eles, uma vez por mês, se reuniam naquela fábrica no Rio de Janeiro para poder olhar os resultados, olhar como é que o projeto estava andando, saber como é que estavam os planos de ação e propor coisas novas. Só o envolvimento dessa turma, da alta liderança, que tem o poder dentro da organização de tomar as decisões e de campar, é que fazem um projeto dessa natureza decolar. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, gente, muita disciplina, né, e paciência, porque não é uma jornada curta, é uma jornada que vai levar aí bons meses, bons anos, né, para que o ponteiro vá mexendo e para que a gente possa mudar de patamar. Então, ter disciplina, perseverar ali nos resultados, perseverar nos planos de ação, acompanhar o que está acontecendo também é fundamental. Então, com isso, gente, eu encerro aqui a minha participação, né, no Vita Open Space,
Queria agradecer o tempo de vocês aí, a gente está com praticamente 40 minutos. Muito legal falar sobre esse tema. Eu fico super à disposição de quem quiser me procurar, quem quiser procurar Falcone, o time da Vita aqui, super obrigado pelo apoio, a paciência de vocês. E é isso, gente. Foi um prazerão. Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.